Ministro das Comunicações, Fábio Faria, é um prazer falar com o senhor. É um prazer tê-lo aqui, mesmo porque o senhor está no olho do furacão nas conversas aí do 5G, que são as principais conversas que nós temos no Brasil, porque a importância do 5G, não só para o Brasil, mas para qualquer país, nos inserirmos numa comunicação mais avançada, é mais do que necessário. Hoje em dia, quem não está no 5G está fora da comunicação global e da realidade global. É um passo gigante esse passo desse leilão do 5G, e até agora as três principais empresas de telefonia conseguiram arrematar boa parte dos lotes oferecidos pelo governo brasileiro. Primeiro, a importância do 5G, ministro Fábio. Fica até difícil chamar de ministro o senhor, porque é um menino e um cara que começou tão cedo na política de forma brilhante, mas pela importância do cargo, eu chamo de senhor, mas o Fábio é um amigo e é um cara que eu gosto muito. Não é de hoje, é de há muito tempo. É genro do cara que eu considero o maior apresentador de todos os tempos, que é o Silvio Santos. Eu gosto mesmo do Fábio, tenho uma admiração pelo Fábio muito grande. Fábio, a importância do 5G chegando para o Brasil, e o leilão até agora foi dentro da perspectiva que o governo queria, superou, e enfim, como é que foram as primeiras rodadas de negociação dos leilões para o arremate do 5G no Brasil? Oi, Datena. Primeiro agradecer aí também a oportunidade de falar com você. A recíproca é verdadeira, sabe que eu gosto de você, admiro, e é um prazer falar aqui com você. O leilão tá terminando agora, né? Tá sendo um sucesso, graças a Deus. Nós tivemos aí, já passou dos 46 bilhões o valor do leilão, tava em 46.700 agora, então superou todas as expectativas, né? O valor era 43. Com 43 bilhões a gente conseguiria fazer todos os investimentos que nós colocamos, todas as obrigações. Então já sobrou, inclusive tem alguns lotes que serão arrematados a posterior, que a gente vai utilizar todos para investir em escolas. Então a gente conseguiu fazer com que o 5G fosse o primeiro país da América Latina. O Brasil vai ser o primeiro país da América Latina a receber o 5G. Esse foi o maior leilão de telecomunicações da América Latina da história e foi o segundo maior leilão da história do Brasil, perdendo apenas para o leilão do pré-sal, que foi 69 bilhões. Então mostra aí a importância que tem hoje a internet. O mundo inteiro participou desse leilão, nós viajamos para 9 países, fazendo propaganda do 5G, atraindo investidores, atraindo as empresas, falando com os chefes de Estado, com os ministros das telecomunicações dos países. Foram 9 países, um apoio total que nós tivemos aí do Tribunal de Contas. A Anatel fez um trabalho brilhante, a minha equipe também do Ministério, que me ajudou muito, porque o 5G vai mudar o Brasil daqui para frente, Datena. Agora a gente entra, de fato, na economia digital. Nós estávamos aí com um receio muito grande, foram 15 meses de trabalho, o leilão estava totalmente fora do radar do governo, né? Naquele momento ali de pandemia, quando eu assumi em junho do ano passado, no meio da pandemia, não tinha vacina, não tinha nada, então a gente colocou o leilão de pé. Eu prometi que a gente ia fazer esse leilão esse ano e a gente conseguiu realizar. Então, realmente um trabalho que deu certo. Nós teremos investimentos na ordem de 1,2 trilhão de dólares nos próximos 15 anos no Brasil. O PIB brasileiro vai aumentar muito com o 5G. Só o agronegócio vai crescer acima de 10% e o agronegócio corresponde a 26% do PIB. Então, se o agro crescer 10, a gente vai crescer 2,6. Então, sem falar nos outros setores, mineração, portos, aeroportos, né? Toda a área de infraestrutura, educação. Todas as escolas brasileiras receberão internet de boa qualidade, 85% delas com 5G standalone. Então, enfim, é um legado muito importante que o governo está entregando para o Brasil e vai deixar aí para as próximas gerações. Ministro, TIM, Claro e Vivo arrecadaram os principais lotes, né? Alguma outra empresa nova apareceu para os leilões e há a possibilidade
dessas empresas assumirem aí? Alguma Da parte Atena, foi inacreditável a participação das empresas regionais, dos provedores regionais. Nós temos agora no Brasil mais 4 novas operadoras. A BrisaNet, que apenas tinha cabo de fibra ótica e hoje ela virou empresa de telecomunicação. Temos a Cloud2U, que também arrematou lotes importantes. Tem a Winity, que é uma nova operadora também no Brasil, e tem a outra, que é a da região sul. Então, são mais 4 operadoras que entraram após esse leilão. Então, realmente, nós teremos muito mais competição. Os lotes nacionais maiores ficaram, como estava previsto, né, para as grandes operadoras, a Claro, a Vivo e a TIM, e a disputa muito grande nos regionais. A Sercontel também no Paraná arrematou lotes importantes. A BrisaNet do Nordeste entrou até na região Centro-Oeste, então mostrando aí a sua capilaridade, mostrando que quer crescer e que vai ser um grande player aí para entrar junto com as grandes. Então mostra um setor amplamente disputado que só beneficia o cliente. E o 5G, além de beneficiar as pessoas, que vamos ter aí 100 vezes mais velocidade, com tempo de latência, tempo de resposta muito baixo, que a gente vai ter a internet das coisas, a telemedicina, veículos autônomos, mas a gente também vai ter um crescimento na indústria, na cadeia, toda os nossos setores todos ficaram todos conectados e a gente vai ter um crescimento assustador aí nos próximos 3, 4 anos. O Brasil vai dar um salto de qualidade muito grande. Nós tivemos dificuldade enorme, por exemplo, durante a pandemia com o setor de educação, né? E o 5G vai facilitar isso pra caramba, mas muito mesmo. Ele chega a um preço acessível à população, o Fábio, porque o mais importante, se não chegar, o governo tem que fazer chegar, né? As periferias, e é bem importante. No setor de educação, você falava agora, eu vi um alerta do UOL, não sei se eu entendi bem ou não, que a Claro teria arrebatado já parte aí, não sei se foi a Claro, parece que foi, do lote ligado à educação. É isso mesmo ou não? É isso. Nós temos várias obrigações e que a gente coloca, são obrigações de investimento, porque a gente aprendeu com o erro do passado. Quando tivemos os leilões anteriores, nós colocamos o leilão não arrecadatório. Então, o dinheiro entrava para o governo, ali mudava o ministro das comunicações, mudava o presidente, e esse dinheiro não voltava para o setor. Então, nós temos hoje no Brasil 40 milhões de pessoas sem internet. A gente fez, não, então vamos fazer um leilão não arrecadatório. O que é que significa? O valor que as empresas estão pagando, 20% vai para o governo, mas 80% a gente vai fazer investimentos. O que é que significa isso? Todas as escolas receberão internet, essas 40 milhões de pessoas que não têm internet vão receber. Isso significa, Datena, 9.800 localidades ainda no Brasil que não têm internet que vai chegar. Na região norte, por exemplo, que é a região que tem o maior deserto digital, nós iremos levar a internet para 10 milhões de pessoas só com o norte conectado. Nós temos vários projetos como o Norte Conectado, Nordeste Conectado, que eles agora serão realizados por causa do dinheiro do leilão do 5G. Se não tivesse esse recurso, a gente não conseguiria rapidamente levar a internet para essas pessoas. É como você falou, no meio de uma pandemia, todo mundo reclamando porque estava em casa, mas com o Wi-Fi funcionando, com a internet funcionando, e essas pessoas aí no Brasil, 40 milhões de pessoas sem conseguir visitar os parentes pela internet, sem conseguir estudar, sem conseguir trabalhar, elas não estavam apenas excluídas digitalmente, elas estavam excluídas do Brasil. Então, a gente tem a obrigação de fazer com que essas pessoas recebam a internet e entrem realmente na possibilidade de participar dessa nova era do 5G. Nós teremos novas profissões que vão chegar, o Brasil vai virar um hub de inovação e essas pessoas precisam ter internet de boa qualidade também para entrar no mercado de negócio. O Norte e o Nordeste vão ser beneficiados com 5G ou ainda não? Vão ter internet, Sim, que ainda não tem, mas não ser beneficiados com 5G. Serão beneficiados com 5G? 27. Todas as 27 capitais receberão 5G até julho do ano que vem. Isso é política pública da Atena. Se a gente não coloca isso e deixa para as operadoras escolherem, eles iam fazer o quê? Colocar a internet em São Paulo, no Rio de Janeiro e Brasília.
Não ia chegar a internet em Natal, não ia chegar em Macapá, não ia chegar em Boa Vista. Eles iam colocar só nos locais onde tem realmente, são mais populosos, tem mais empresas, mais indústrias. Então a gente fez toda a política pública, colocar em todas as cidades, todas as localidades, vamos levar a internet para todas as escolas. Então isso foi feito de uma forma muito organizada pelo Ministério, pela Anatel, e nós colocamos o valor de cada investimento. Aí, por isso que tem, a Claro arrematou um lote que é dedicado às escolas, aí o outro arremata um lote que é dedicado às rodovias federais, que 48 mil quilômetros de rodovias federais, todas receberam a internet. Então, cada uma ela vai assumindo os compromissos. Olha, a gente falou das obrigações do governo. O senhor já falou de uma das obrigações das operadoras. Quais são outras operações das operadoras que arrebataram esses lotes? Que deve ter também, não é? São 40 bilhões de obrigações, todas das operadoras. Quem vai pagar essas obrigações são as operadoras. A gente colocou uma lista de investimentos, o Norte Conectado, 1,5 bilhão. Aí tem conexão das escolas, aí vai mais um montante grande, coloca 9.800 localidades que vai levar a internet, também a obrigação das operadoras, a rede privativa de governo, obrigação dos operadores. Então, a gente colocou ali, e aí a Anatel faz bem a divisão, muito bem feita, cada lote tem ali uma obrigação, e a operadora, quando ganha, ela deixou o valor depositado em garantia, ou deixa bens em garantia, e se ela até o momento que a gente colocou no cronograma, elas não cumprirem, elas perdem a licença e o lote vai ser licitado novamente. Então a gente tem realmente uma garantia total que esse dinheiro vai ser investido. Na Itália, por exemplo, Datena, eles fizeram um leilão não arrecadatório. O que é que aconteceu? O dinheiro entrou para o governo, veio pandemia, ficaram sem recursos, utilizaram o dinheiro para outras fontes e o serviço parou. A gente vai ultrapassar a Itália logo mais. No Chile, eles fizeram o leilão antes do nosso, não fizeram o trabalho político, não conversaram lá com o Tribunal de Contas, não conversaram com o Judiciário, o leilão lá está paralisado. A gente vai ser o primeiro país a implementar. Então foi um misto aí de política e de técnica, né? A gente juntou os dois, a gente conseguiu realizar o leilão com sucesso. Eu acredito, eu sempre prometi que o leilão ia ser em 2021, mas sempre com frio na barriga, que eu sabia que o desafio era muito grande. Olha, ministro, nós temos um país gigante em todos os sentidos. Primeiro com a riqueza maior que é o nosso povo, mas é um país continente, é um país gigantesco. Não é? Agora, esse país gigantesco, tudo que você faz desse país de novo, está recebendo alguma ligação importante? Se quiser, eu interrompo. Pode ser do presidente, de alguém? Posso continuar? Bom, então a gente vive num país gigantesco, que é muito legal, muito bacana você viver num país continente. Cabem vários países da Europa, aqui da América do Sul, dentro do Brasil. Por isso a dificuldade de implantar qualquer coisa já é difícil. Agora, de um projeto desse tamanho, do 5G, no país inteirinho, o senhor já garantiu que as capitais todas vão receber, os estados todos brasileiros serão contemplados. Não me parece uma coisa fácil. 22 começa a chegar o 5G no Brasil. Ele chega aonde? E como é que está prevista a expansão para regiões mais difíceis de você chegar com qualquer coisa, inclusive com a internet? Ele chega primeiro nas 27 capitais, aí depois ele vai para as cidades maiores, e depois ele vai caindo até chegar nas localidades mais remotas. Então, se tiver uma localidade, por exemplo, aí no interior do Acre, de 60 habitantes, vai chegar a internet. Só que essa internet vai chegar depois, né? A gente começa nas grandes cidades, vai descendo. Só que a gente fez um acordo com o TCU de que se as operadoras que ganharem esses lotes das cidades menores quiserem começar antes, elas podem começar. Então, eu posso garantir a você, Datena, que muitas operadoras que eu tenho conversado, elas já vão fazer muito mais do que as obrigações que estão determinadas no edital. E uma coisa muito importante, que todos os estudos hoje que mostram o 5G, o TEC, né, que as pessoas ficam com medo, né, quando chega assim uma nova geração, as pessoas ficam com medo de ser substituído por máquinas, né, por robôs, por equipamentos, e mostra em todos os estudos que ele traz muito emprego. A geração de emprego é enorme,
quando chega a tecnologia de ponta. Então, o Brasil pode virar um grande hub de inovação, atrair várias empresas importantes para a gente gerar empregos aí Brasil afora. Nós temos aí, agora, após a realização do leilão, vou começar a fazer esse giro aí de conversas, buscando atrair investidores para colocar empresas de tecnologia aqui no país. Se fosse assim, a China, com 1 bilhão e 600 milhões de chineses, não estaria preocupada em avançar cada vez mais tecnologicamente, né? Seria o maior desemprego em massa do mundo. Dá para você conciliar o desenvolvimento tecnológico, dá e é preciso. A gente tem que ser inserido no contexto. Não pode, por exemplo, o agronegócio brasileiro, que é o terceiro maior do mundo, trabalhar numa banda de tecnologia de comunicação com os seus clientes lá fora trabalhando em outra banda. Isso é uma dificuldade enorme. Agora, do mais para o menos, né, para um caso específico, os caminhoneiros foram citados aí. Os caminhoneiros são importantes para caramba para o Brasil, porque a gente não tem tanta estrada de ferro. Espero que o ministro Tarcísio da Infraestrutura melhore isso. A gente precisa ter estrada de ferro. Mas os caminhoneiros hoje transportam as riquezas do Brasil. Qualquer coisa de greve de caminhoneiro, para tudo, não só aqui, mas na França, nos Estados Unidos. A França, por exemplo, tem horror de greve de caminhoneiro, porque eles param tudo. E para o transporte de produtos vitais do país em que a greve acontece ou coisa parecida. É uma categoria super importante. O 5G vai facilitar e vai chegar aos caminhoneiros em locais longínquos, onde eles não têm comunicação nenhuma, ministro? Datena, como o 5G ele vai conectar a indústria, né, ele vai conectar todas as empresas, a gente colocou a obrigação no edital de levar a internet para todas as rodovias federais. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o escoamento da produção. Você tem uma empresa do agronegócio, uma fazenda, uma lavoura, você planta frutas, por exemplo. Hoje, com o 4G, você consegue deixar conectado toda a sua empresa, mas quando ele vai para ser transportado para o porto ou para o aeroporto, cai o sinal, porque a estrada não funciona. Então, a gente vai conectar todas as rodovias federais. O que é que significa isso? Pauta dos caminhoneiros. Os caminhoneiros reclamam muito porque as rodovias federais não têm internet. Quando tem acidente, evita muito acidente se você está conectado, evita assalto e eles conseguem também se comunicar. Então, isso aí é uma pauta que nós atendemos desde o primeiro momento, tanto porque atende também os caminhoneiros, mas também porque a gente precisa conectar toda a cadeia produtiva. Então, desde a plantação, né, o setor de mineração, quando você vai também fazer a busca por todos os materiais, você vai ter que levar para o porto ou para o aeroporto e você precisa que toda essa cadeia esteja conectada. Então, isso é uma pauta dos caminhoneiros, que eles estão altamente satisfeitos com isso aí. Isso a gente vai entregar logo. Vamos ter 4G nas rodovias federais, em 48 mil quilômetros. Bom, a gente está falando de uma tecnologia tão impressionante que envolve inteligência artificial e coisas que tais, mas tudo que é muito tecnológico depende de coisas simples. No Brasil tem uma escassez de antenas. Não é? Essa situação pode ser resolvida de que forma e vai precisar ser resolvida, porque, claro, a gente vai continuar utilizando os outros sistemas, né, de 4G, que a gente tem, de 3G, e vai acrescentar o 5G para que tudo um dia seja transformado em 5G. E as antenas que transmitem isso? Porque tem locais que não há antena. Nós temos hoje 100 mil antenas. Com o 5G virão mais 450 mil. Porque como o 5G ele tem uma conexão mais rápida, mais veloz e a latência baixa, ele tem que ter muito mais antenas. E o 5G é fibra ótica. Então a gente é diferente do 4G, que você colocava uma antena grande e que era para cobrir, por exemplo, falar do Rio de Janeiro. Você coloca ali uma antena para cobrir ali 3, 4 bairros. No Rio de Janeiro tem muita montanha. Então ficava sombra. Do outro lado da montanha, o 4G não pegava. Você entrava num túnel, caía. Você entrava no estacionamento de um prédio, caía o sinal. O 5G não. O 5G é a fibra ótica passando com internet de qualidade, não vai ter instabilidade. Você vai ter aí a velocidade do 4G é 30 megabits.
do 5G é 1 giga. E a gente não vai ter mais 3G, Datena. A pior internet de pior qualidade que a gente vai ter nas regiões mais remotas, nós teremos o 4G. Então não vai ter mais 3G no Brasil, é exatamente como você disse, a gente vai colocando o 5G em todo quanto, o 4G para depois ir migrando para o 5G. O 3G vai ser uma tecnologia aí que vai ficar no passado. Em cima disso, parece uma pergunta simples, mas não é. Porque todo mundo tem o seu telefoninho celular, ou o melhor de todos, ou aquele considerado o básico para você se comunicar, não é? Eu li uma lista dos telefones que serão compatíveis com o 5G, são os melhores de todos os telefones de todas as empresas que trabalham com a telefonia, não é? E tem telefones que, claro, não estão nessa lista do 5G. Serão servidos, então, esses outros telefones pela rede 4G normalmente, é isso? É isso, quando a gente mudou do 3G para o 4G foi a mesma coisa, né? Os aparelhos novos, todos agora, que chegarão no Brasil, eles já vão ter a função do 5G. Nós temos hoje, por exemplo, a Samsung fabrica 50% dos aparelhos vendidos no Brasil são Samsung e são fabricados aqui no Brasil. Então eles já vão a todos os aparelhos, desde o mais barato ao mais caro, eles já vão poder ter a tecnologia de 5G. Como não tinha o leilão, não existia isso, os aparelhos que estavam vindo para o Brasil e fabricados no Brasil, a maioria deles não tinha ainda a compatibilidade, mas agora isso vai ser daqui para frente, todos terão. É importante salientar que todos os países que eu visitei que já têm o 5G, nenhum país teve aumento de tarifa para o cliente, muito pelo contrário, porque o 5G tem uma economicidade muito grande e o 5G tem um foco na indústria. Então, a operadora vai ter muita receita no agronegócio, na mineração, para fazer rede privativas de banco. Então, o cliente não vai ser onerado. Muito pelo contrário, a gente só vai ter o benefício da tecnologia com um preço igual que é o preço hoje que a gente paga pelo 4G e muitas vezes pelo 3G, né? Tem muitas cidades que mal têm internet ainda. Então, a gente teve esse cuidado. O problema foram os leilões arrecadatórios, que os valores não voltaram para as cidades. Então, dessa forma que a gente fez, a garantia do investimento é total. Quer dizer, o cara vai ter um serviço melhor e vai continuar pagando o mesmo preço. Né? O mesmo preço. E as operadoras ganham com o investimento porque vão vender um serviço melhor e, por consequência, vão ter menos problema, vão vender mais e vão chegar a regiões que não chegavam no país gigante como o Brasil. É essa história bem simples e transparente. Muita gente estranhou que a Huawei, a gigante chinesa, não entrou nesse leilão. Mas me parece que há uma explicação lógica e técnica para isso. Me parece que o senhor e a sua equipe visitaram a Huawei, pelo menos essa é a informação que nós temos aqui. Ela não entrou porque não é operadora, não é isso? Isso criou Todo mundo começou a falar desse assunto como se as empresas que vendem equipamentos fossem bidar no leilão. Quem participa do leilão são as operadoras. A gente visitou todos os países, sim, eu fui a 9 países, visitamos todos os fornecedores de equipamentos do mundo inteiro, mas para conhecer a tecnologia, para saber o que é que eles estão fazendo, o que é que eles têm para o nosso agro, o que é que eles têm para a nossa educação, para a segurança, mas não para saber se eles iam participar do leilão, porque isso cabe à operadora. A operadora ganha o leilão, ela compra a faixa, ela adquire ali a frequência e depois ela vai comprar os seus equipamentos. Então, desde o começo eu disse, olha, é totalmente fake news, não existe nem a China, nem os Estados Unidos, eles vão participar do leilão. Quem participa é o operador. Ministro, são perguntas rápidas, o senhor tem agenda grande, não é? São perguntas rápidas, mas eu acho que importantes. Não é? Exatamente quando, em 2022, deve chegar o 5G no Brasil, começar a chegar o 5G no Brasil? Em que até julho. É até julho. Eu acredito... Até julho chega o 5G. Muito antes disso, a gente já vai ter o 5G instalados em muitos lugares. Até porque vai ser uma guerra aí entre as operadoras para ver quem vai colocar primeiro. Então, aí vai ser uma disputa boa que a gente vai assistir e a gente só vai ser beneficiado aí, porque espero aí que eles entrem nessa briga aí a partir de hoje. Faltou alguma coisa do 5G ou não?
Não faltou nada. A gente fez, realmente foi muito bem pensado em todos os detalhes. Mas faltou alguma pergunta que o senhor queira falar sobre o 5G? Não, Datena, eu acho que falamos tudo. Acho que foi bastante esclarecedor. Nós temos aí Ok. um. Eu queria só Não, agradecer. rapidamente, que eu estou preocupado com a sua agenda. Estou preocupado com a Não, sua eu agenda. estou Tem indo mais agora algumas para. perguntinhas sobre. Eu Oi? estou indo para a Anatel agora, que vai ter o encerramento do leilão, vai ter uma coletiva lá, às Por 11. isso que eu estou preocupado. Por isso que eu Não, estou mas. preocupado. Não, não fico O preocupado. ministro, para tudo em qualquer país do mundo, você precisa de investimento e precisa de dinheiro para investir. Essa PEC dos precatórios, o senhor como deputado, né? Que ótica o senhor tem dessa PEC dos precatórios que gerou muita polêmica, gera muita polêmica e que, inclusive, ontem o Ciro chegou a suspender a campanha dele porque a maioria do partido dele votou a favor da PEC dos precatórios. Qual é a sua ótica sobre isso? E a última pergunta que eu tenho a fazer é atrelada a uma importante decisão que é a privatização dos Correios está no Senado. O senhor acha que vai passar ou não? Então, a privatização vai ter a votação na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, na semana que vem. Depois o presidente Rodrigo Pacheco vai pautar no Senado. É um momento, nós estamos próximo aí do ano eleitoral, né, Datena? Então, qualquer processo de privatização de PEC, nós temos um grande risco aí de que a paixão política, né, a campanha política antecipada atrapalhe, mas eu tenho conversado com os senadores, mostrado a relevância do tema. A gente vai ver aí como é que vai se comportar na CAI para saber o que pode acontecer, mas eu estou otimista em relação a isso, sei das dificuldades, mas tenho otimismo em relação à PEC dos precatórios. Isso tem uma votação bastante apertada, né? Foram 312 votos dos 308 necessários. Depois tem um segundo turno, semana que vem, vai para o Senado Federal. Mas a minha visão é bastante simples desse assunto, porque o governo já tomou a decisão, né? O presidente se reuniu com o Paulo Guedes, mostrou da importância, né, de que nós possamos olhar aí para essas 20 milhões de pessoas que estão passando fome. Isso não é o governo que está dizendo, a própria imprensa todos os dias fala sobre isso. São 20 milhões de brasileiros e que nós estamos num momento extraordinário, um momento excepcional. Aliás, excepcional. Então, quando você está num momento excepcional, você tem que tomar medidas excepcionais. O ano passado, o Brasil gastou 720 bilhões fora do teto. E nós crescemos muito mais do que todos os países da Europa. Apesar de ter feito todo esse esforço, foi positivo economicamente. Esse ano foram 260 bilhões de gasto com a pandemia, 64 bilhões fora do teto. E do ano que vem, estamos falando em 30 bilhões fora do teto, porque não teve a reforma, o IR não foi aprovado ainda, mas isso significa que é uma medida excepcional. Se o presidente estivesse pensando em política ou algo nesse sentido, ele ia colocar 500, 600, como até tem sugerido o PT. O próprio ex-presidente Lula colocou no Twitter que se fosse ele, teria feito 600. Então, assim, 400 é um número que as pessoas entendem. Hoje temos uma inflação global muito forte, o gás na Europa chegando a 100 euros, gasolina nos Estados Unidos com aumento de 100%, no Brasil do mesmo jeito, os alimentos aumentaram muito porque nós tivemos aí muita paralisação dos serviços, né? As pessoas ficaram em casa no ano passado. Então, o que você comprava com Bolsa Família no ano passado, antes da pandemia, você não consegue comprar hoje. Então, esse auxílio de 400 é para fazer com que o trabalhador, né, essa pessoa hoje que está passando fome, que está com dificuldade, consiga ter o mínimo, né, para que ele tenha o seu sustento, tenha a sua condição, né, de sair de casa, de poder trabalhar e prosperar. O mercado entendeu já esse assunto, o mercado já está ciente disso. O mercado vive de confiança e previsibilidade. Enquanto não tiver votado essa PEC na Câmara ou no Senado Federal, nós viveremos momentos instáveis. Mas esse é o último desafio do governo, é o desafio do fiscal. Isso resolvendo, eu acredito que nós temos condição de termos aí uma calmaria muito grande, Tatena, porque, só para finalizar, o temor do mercado
é que depois dos 400 possa vir alguma coisa, um auxílio disso, um auxílio daquilo, ou aumentar para 500, para 600. A forma é a que menos importa. Então, se não for via PEC dos precatórios, vai ser via crédito extraordinário. Até o presidente Temer também falou possibilidade do decreto de calamidade. Então, o governo tem outras ferramentas, está conversando, dialogando com a Câmara, com o Senado, e acredito aí que em 2, 3 semanas a gente possa ter a solução final para tirar esse assunto da frente. Ministro, muito obrigado, a entrevista acabou aqui, agora o social, a última pergunta, eu quero saber como é que está o Silvio, se ele está bem, se está tudo legal com ele, porque, repito, é uma referência para a gente. Eu gosto demais do Silvio como... Tá bem? Ele teve Covid, ficou bom, né? Tá em casa, não está indo gravar ainda. Ele começou a gravar, pegou Covid, voltou, mas está super bem. Estive lá na quinta-feira passada, jantei com ele à noite, ele está super animado, já passou, porque pós-Covid ele ficou um pouco cansado ali, uma semana, 10 dias, né? Todo mundo fica, eu também fiquei, tive essa ressaca aí, mas ele já está super bem. Até está falando já em voltar a gravar e depois ele cancela, enfim, aquele jeito dele. Qualquer dia ele chega de surpresa lá no SBT. Tomara. Um abraço grande a ele, a toda a família. Muito obrigado, ministro. Um ótimo dia ao senhor. Um abraço a você e um abraço a todos que estão nos assistindo na Band. Um abração.